A natureza é misteriosamente imprevisível e frequentemente nos deixa de boca aberta com as inexplicáveis manifestações de seu poder. Embora você possa pensar que pedras se movendo seja algum tipo de piada ou ocorrência milagrosa, a ciência tem uma explicação para quase tudo. E hoje, no Fantástico, vamos relatar como a Mãe Natureza continua sendo um mistério fascinante. Olá, boa noite. Fenômenos naturais. Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, causas, consequências e como acontecem nesta terça-feira, 22 de junho. O Fantástico está no ar. Os vulcões são formados quando o magma, gases e partículas quentes se encontram na superfície. A formação e a erupção dos vulcões ocorrem graças ao choque das placas tectônicas. No Brasil não se tem vulcões ativos há milhões de anos. Aprendemos desde sempre que no Brasil não existem vulcões, mas na verdade aqui se encontra o vulcão mais antigo do mundo. Com cerca de 2 bilhões de anos, o vulcão, localizado na Amazônia, é responsável pelo solo fértil da região e as riquezas minerais. O conceito da deriva continental, um movimento de grande proporção sobre o globo, existe há muito tempo. A rigor dessa ideia nasceu com os primeiros mapas do Atlântico Sul, os contornos da América do Sul e da África. A ideia da deriva continental foi proposta pela primeira vez por Alfred Wegener em 1912. Em 1915, ele publicou o livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, onde propôs a teoria com base nas formas dos continentes de cada lado do Oceano Atlântico, que pareciam se encaixar. Wegener defendia que no passado havia apenas um único continente, a Pangeia. A Pangeia foi descoberta no início do século XX pelo meteorologista alemão Alfred Wegener. Ele começou a levantar essa teoria a partir de estudos que ele teve, que o levaram a descobrir que existiam alguns fósseis de espécies de animais presentes tanto no litoral brasileiro quanto no litoral da África. E essas espécies seriam capazes de ter atravessado o Oceano Atlântico nadando, ou seja, em algum momento esses dois continentes teriam terem sido ligados para ter uma explicação para isso. A partir disso, foi se estudando essa teoria e foi comprovada que sim, até em um momento, tinha todos os continentes ligados. Ela foi denominada de Pangeia porque vem do grego pan, toda, e geia, terra, ou seja, toda terra, terra junta. A Pangeia, ela era rodeada por apenas um só oceano. O nome desse oceano era o Oceano Pantalácia. E a Pangeia, devido a todos os anos e acontecimentos naturais, ela foi se fragmentando até chegar na atual divisão de continentes, como é hoje em dia, que tem mais ou menos 60 milhões de anos. A sua primeira fragmentação originou-se dois supercontinentes. A Laurásia, que seria no hemisfério norte, e a Gondwana, que seria no hemisfério sul. Vivemos no planeta há milhões de anos, e ainda muitas pessoas não sabem nem sua própria composição, ou seja, suas camadas internas. O planeta terrestre possui 3 camadas internas: a crosta, o manto e o núcleo. Então, primeiro a crosta. A crosta é a camada mais externa do nosso planeta. É onde ocorre todo o desenvolvimento das atividades humanas. Segundo é o manto. O manto é a camada mais intermediária da Terra, formada por rochas e é onde se encontra o magma. Terceiro, não menos importante, formada há milhões de anos atrás, que é a base do nosso planeta, é o núcleo. O núcleo é composto principalmente de níquel e ferro, sendo a camada mais interna do planeta terrestre. Os tsunamis são formados por uma agitação na massa de água dos oceanos, formando uma série de ondas na superfície. O que gera essas ondas são principalmente os terremotos associados às grandes falhas geológicas no fundo dos oceanos. O tsunami acontece com a rápida subida de um bloco de um lado da falha, deslocando a água para cima e para frente. Mas também pode ser gerado por outras motivações, como explosões vulcânicas e ilhas oceânicas, por exemplo. A amplitude pode ser inferior a 50 centímetros, mas em compensação, seu comprimento pode chegar a até 150 km e com velocidade de até 850 km por hora. Ao se aproximar da superfície, acontece o que chamamos de quebra das ondas, e com isso, o acúmulo de água por se tratar de uma parte mais rasa do oceano, e com isso as ondas podem chegar a até 30 metros de altura. Em casos excepcionais, essas ondas elas adquirem enormes amplitudes, como aconteceu no Alasca no ano de 1958. Depois de um grande terremoto de magnitude 7.7, o tsunami chegou a formar uma onda com aproximadamente 525 metros de altura, chamado de Mega Tsunami da Baía Lituia,
Esse foi o maior tsunami de que se tem notícia. Depois de um grande terremoto de magnitude 7.7, o tsunami chegou a formar uma onda com aproximadamente 525 metros de altura. Chamado de Mega Tsunami da Baía de Lituia, esse foi o maior tsunami de que se tem notícia. Minerais, eles são compostos inorgânicos com uma ou mais substâncias químicas chamadas de átomos. Apresentam-se na sua forma sólida na temperatura ambiente, com a exceção do mercúrio. Ocorrem dentro das rochas e são formadas a partir da crosta da Terra. Um exemplo é o ouro, que está custando aproximadamente R$ 289,26 a grama do ouro. Uma curiosidade é que o ouro é um dos metais mais raros do mundo. Outra curiosidade é que a medida da pureza do ouro é o quilate. O limite divergente ocorre com o afastamento de placas tectônicas que se movem em sentidos opostos. Assim, existe a adição de material magmático formando uma crosta terrestre. A litosfera está dividida entre 7 grandes placas, e as divergentes se deslocam afastando-se uma das outras. As placas deslocam-se em direções diferentes das suas placas adjacentes. Cientistas afirmam que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões de anos, e durante esses 4 bilhões de anos passou por diversas transformações. Durante esse grande período, foram nomeadas 5 eras geológicas. Primeiramente, temos a Arquezoica, que é caracterizada pela formação da crosta terrestre, em que surgiram os escudos cristalinos e as rochas magmáticas, nos quais encontramos as formações mais antigas de relevo. Depois veio a Era Protezoica, que ficou marcada pela grande atividade vulcânica e pelo deslocamento do magma do interior da Terra para a superfície da Terra, originando grandes depósitos de minerais metálicos. Também ficou caracterizada pelo surgimento das primeiras vidas unicelulares avançadas. Depois veio a Era Paleozoica, que foi quando a Terra passou por grandes transformações. Surgiram conjuntos montanhosos, grandes florestas e os primeiros insetos e répteis. Depois veio a Era Mesozoica, que ficou marcada pelo intenso vulcanismo e também pela divisão do continente da Pangeia, além do desenvolvimento de flores nas plantas e o surgimento de animais como dinossauros e mamíferos. Então, essas 5 eras geológicas basicamente explicam o surgimento do nosso planeta e é super interessante sabermos nossas origens. Um dos fenômenos naturais popularmente conhecido que ainda deixam muitas pessoas inseguras que podem acontecer a qualquer momento são os chamados de terremotos e maremotos. Mas como é que eles se formam? O terremoto é o movimento das placas tectônicas, ou seja, acontece quando elas se chocam. Já os maremotos, eles acontecem por uma agitação sísmica acontecida. Vamos conhecer o maior terremoto já acontecido no mundo. O terremoto de maior magnitude registrado no mundo aconteceu em Valdívia, dia 22 de maio de 1960, no Chile. O terremoto chegou a sua magnitude de 9,5, deixando 2.000 mortes e mais de 2 milhões de pessoas feridas. Já o maior maremoto do mundo foi registrado dia 9 de julho de 1958 no Alasca, nos Estados Unidos. E para fechar esse assunto, uma curiosidade muito importante que poucas pessoas conhecem é chamada de Anel de Fogo ou de Faixa do Cinturão do Pacífico. O que é? É uma zona terrestre que cerca todo o Oceano Pacífico, ou seja, basicamente 90% dos terremotos acontecem em todos lá. Os agentes internos ou endógenos de transformação de relevo são aqueles que agem no interior da Terra, ou seja, abaixo da superfície. São os terremotos, vulcanismo e tectonismo. Os agentes endógenos atuam graças à força exercida pelo magma da Terra, que movimenta os vários pedaços que formam a crosta terrestre, chamados de placas tectônicas. Assim, graças ao choque e o afastamento de duas placas, nós temos a ocorrência de vulcões e terremotos, além da formação de montanhas, vales e entre outras formas de relevo. Então, esses foram os agentes internos, que não ocorrem muito no Brasil, mas que ocorrem no mundo inteiro, podendo causar grandes tragédias. No Fantástico de hoje, nós iremos entrevistar a atriz Naomi Watts, que interpretou o papel de Maria no filme O Impossível. O Impossível, filme dirigido por Juan Antônio Bayara, é um filme inspirado no tsunami que devastou a costa asiática em 2004, deixando mais de 230 mil mortes.
Muito obrigada, Naomi, por ter aceitado o convite dessa entrevista. Fico muito lisonjeada que você está aqui conosco. Hoje eu vou perguntar um pouco sobre o filme O Impossível. Boa noite, Lara. Fico muito feliz de estar aqui e muito feliz de estar respondendo perguntas sobre esse filme. Primeiro eu queria saber como foi a experiência de filmar um momento tão delicado igual ao afogamento. Confesso que foi realmente uma experiência muito emocionante para mim. Apesar de ter sido cenas totalmente cinematográficas, eu consegui compreender melhor a realidade de milhares de pessoas que passaram por isso em 2004, onde muita gente se feriu, muita gente morreu e muita gente perdeu familiares. Eu gostaria de saber também como foi sua reação ao descobrir sobre a temática do filme que iria protagonizar. Então, fiquei bem surpresa pelo tema abordado, já que em 2004 um tsunami devastou a Indonésia, mas também fico muito contente pelo Juan ter trazido essa temática para as telas do cinema. Muito obrigada, Naomi, pela entrevista. Que agradeço pelo convite.